Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam batuta. Hoje a gente vai voltar no vídeo anterior que a gente falou sobre peixes e vamos continuar esse conteúdo. Hoje a gente vai falar de dois grupos muito interessantes que vocês têm muito contato, pelo menos eu espero que tenham, pelo menos uma vez na vida tido contato, que são os répteis e os anfíbios. Então são grupos bem interessantes. Mas antes de começar a falar dessas características, vamos relembrar aqui alguns pontos importantes. O primeiro grupo que a gente viu foram os poríferos, que eram animais pouco desenvolvidos, que não tinham tanta estrutura corporal, não tinham órgãos específicos. Depois a gente viu os quinidários, depois a gente foi caminhando até chegar nos peixes, que já tinham um desenvolvimento muito maior. Depois a gente agora vai, né? Depois a gente agora, agora a gente vai para os anfíbios e para os répteis. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que quando a gente vai estudar a zoologia, a gente está falando de uma sequência evolutiva? Por quê? Porque os animais eles tendem a sair do ambiente aquático e ir para o ambiente terrestre, tá? Então a sequência evolutiva é essa. Então a gente tem animais que eram apenas de ambiente aquático, como os peixes, os poríferos, os cnidários, e a gente está caminhando agora para o ambiente terrestre. A gente vai ver agora os anfíbios, que já têm capacidade de ficar em ambientes terrestres, embora ainda precise da água para alguns processos. Depois a gente vai para os répteis, que também precisam da água, até chegar nas aves, até chegar nos mamíferos, que estão 100% terrestres, tá? Então, isso é importante para vocês já começarem a assimilar a evolução com essa caracterização dos seres vivos, tá? Então vamos lá, conforme eu vou dando aula, eu vou desmistificando para vocês algumas histórias e teorias, né, culturais que surgem por causa desses animais que causam medo e pânico. E esses animais muitas das vezes eles são inofensivos, não tem mal, não causam mal nenhum pra gente, tá? Então vamos lá falar sobre esses animais super interessantes. Só um minutinho. Então vamos começar a falar desses fofinhos que são os anfíbios. Pessoal, o que que são os anfíbios? Os anfíbios, eles são animais bonitinhos demais, como sapo, rã e perereca. Eles são animais, que não são encontrados em ambiente marinho. Eles são normalmente noturnos, eles, né, têm uma vida mais ativa durante a noite, porque é mais difícil de ter predador para eles durante a noite, o que facilita a sobrevivência deles, tá bom? A fase larval deles é aquática, com respiração branquial, como a dos peixes que a gente viu no vídeo passado. Isso é muito interessante, porque esses animais, eles vão ter dois ciclos de vida. Ele vai ter o primeiro ciclo, onde ele vai ser uma larva, que a gente chama de girino, tá bom? Lembra do girininho que fica lá na beirada da represa, na beirada do rio? Então, é a fase larval dos anfíbios e ele tem respiração branquial. Por quê? Porque ele vive 100% na água. Ele fica 100% na água. Depois, na segunda fase, a gente vai ter a fase adulta, né? Que a gente vai ter a respiração pulmonar. Então, olha só, já vai ter a respiração pulmonar e também a respiração cutânea. O que é essa respiração cutânea? É a respiração pela pele. Então, sabe quando você ou alguém que você conhece vai lá e joga sal no sapo e ele fica pulando desesperado? Por que que ele tá pulando desesperado? Por que que ele morre quando a gente joga sal nele? Porque ele respira pela pele. Você jogando, você jogando sal nele, você está causando grandes transtornos para aquele animal. De forma voluntária ou não, você está causando transtornos. Então, isso é muito importante a gente ter consciência, tá? A gente não pode fazer isso com os animais, eles não têm todo aquele poder de causar mal para a gente. Não tem porque a gente também causar mal para eles, causar o mal para eles. Então, quando a gente joga sal na pele dele, a gente está machucando ele está sentindo dor, porque ele respira pela pele, não é verdade? Então, pessoal, como eu estava falando, nós temos que ter muita atenção. Então, quando alguém, né, você vê alguém fazendo isso, é legal, é interessante você alertar. Como você já tem um conteúdo, né, já tem um conhecimento sobre isso, é interessante você alertar eles, falar que não é legal agir dessa maneira. Por quê? Porque eles respiram pela pele, que é a respiração cutânea, tá? Então, a gente tem alguns animais que fazem parte desse grupo, não só os sapos, tá? A gente tem a Cecília, ou a cobra cega, que é uma cobra bonitinha, que não faz mal para ninguém, e as pessoas matam ela achando que ela é peçonhenta, venenosa, e ela não é, tá? Que é a Cecília, essa daqui é uma gracinha.
A gente tem a salamandra, que foi um dos primeiros que surgiu, né? Um dos primeiros que saiu aí do ambiente aquático para ir para o terrestre. Ela é quase um sapo, só que ela tem rabo, tá? Ela é muito bonitinha também. E a gente tem, claro, o nosso querido amigo sapo, lindíssimo aqui, e a nossa rã, fora perereca. Tá? Então, olha só que lindo, gente. Eles são muito fofinhos. Então, todo o sistema deles já é desenvolvido, sistema digestório completo, sistema circulatório também. A gente tem pulmão, a gente tem coração, a gente tem esôfago, boca, língua, uma língua muito musculosa, capaz de agarrar a alimentação dele. Intestino delgado, a gente tem intestino grosso. Então, todos os sistemas dos anfíbios é muito desenvolvido, tá? É um sistema muito desenvolvido, beleza? A reprodução deles é sexuada, então a gente tem um macho e uma fêmea que vão se cruzar para assim ter a postura de ovos. Quando tem postura de ovos e tem a presença de larva, como que a gente chama? Desenvolvimento indireto. Então quer dizer que não vai ter um desenvolvimento do bebezinho para o adulto, né? A gente vai ter um desenvolvimento indireto. Primeiro ele vai ser ovo, depois ele vai ser larva, depois ele vai ser sapo. E é interessante a gente falar desse desenvolvimento vocês perceberem o girino, eu tenho certeza que vocês já viram o girino, ele é um animal, né, tem um rabinho, e esse rabinho, né, esse rabinho dele, conforme ele vai se desenvolvendo, esse rabinho vai diminuindo, até chegar na estrutura corporal do nosso anfíbio estudado, como o sapo, a rã ou outro anfíbio, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é, professora, a diferença de sapo, rã e perereca? Eu não sei diferenciar. A principal característica é que o sapo ele tem a pele mais grossa, tá? Ele tem uma pele mais escamosa quando a gente pega, ela é mais cheia de ondulações, ela é mais grossa, tá bom? Isso é uma forma de proteção para ele, porque isso impede de ele sofrer danos no ambiente com mais facilidade, como, por exemplo, a perereca, que tem a pele bem lisa. Pererequinha de banheiro, aquela que a gente vê grudada na parede, ela tem a pele bem lisinha. Por que que ela tem a pele bem lisinha? Porque ela já não tem essas ondulações igual o sapo, e por isso ela é mais frágil, tá bom? Por isso que ela é menorzinha e mais frágil. E a gente tem a rã, que tem a pele mais lisa e ainda é grande, tá? Ela é grandinha. Como que eu vou diferenciar o sapo, a rã e a perereca? O sapo, pela pele grossa, então, normalmente ele tem a coloração marronzada, acinzentada e é grande, e tem essa pele grossa que a gente bate o olho aqui, ó, e a gente já consegue ver que ele tem uma pele bem espessa. A perereca, ela tem as patinhas, né, bem fininha, o que facilita ela pular alto e longe. Então, por isso, quando a gente vê uma perereca no banheiro, já pega ela, pula. Por quê? Porque ela tem essas pernas especificamente para isso, e tem a pele bem mais fina, e tem colorações diversas. A gente encontra verde, amarelo, azul. Na Amazônia tem uma muito conhecida, né, já passou na televisão várias vezes, que os índios, eles fazem todo um procedimento lá com essa gosminha que ela solta, que eu vou explicar para vocês agorinha, tá? E a gente tem a rã, que ela é maior, mais fina, a gente consegue ver que a pele dela é bem mais fina que o sapo, e a pata de trás dela, ela é de impulso, ela é uma pata bem grossa, que facilita ela pular alto, tá? Então a rã, ela pula mais alto do que o sapo. Porém, o sapo pula mais longe, ele consegue percorrer uma distância maior em menos tempo. Beleza? E professora, é verdade que sapo joga leite? Não. Sapo não joga leite. Sapo não tem essa capacidade, né, que as pessoas falam de jogar leite. O que acontece? Ele tem algumas glândulas, tá, de proteção perto da cabeça aqui, ó. Vou mostrar aqui na imagem, né? Aqui, ó, perto do olho deles aqui, que quando um animal, né, lá na natureza, morde ele, ele vai soltar um líquido mais esbranquiçado e espesso que dá gosto ruim na boca desse animal. Por isso que ele baba muito. Mas ele não joga leite? Não. Isso é acionado apenas quando tem a mordida. Mas por que que fica na cabeça? Todo animal caçador, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a presa pela cabeça para matar de vez. Então, o animal mordeu o sapo aqui, ele vai soltar esse líquido espesso esbranquiçado,
que vai dar um gosto ruim, e aí o predador vai soltar ele rapidinho e ele consegue correr e se esconder, tá bom? Então, o sapo não joga leite. Não existe isso. Porém, a perereca, ela tem algumas espécies de perereca, ela tem uma capacidade de produzir o muco, que serve como proteção para ela, porque ela fica mais escorregadia, tá? O que acontece? A perereca, algumas possuem esse muco com toxinas, que essas toxinas, elas são, sim, consideradas como veneno. Então, se você tiver contato dessa toxina e pôr na boca, pôr no olho, né, que são, a gente chama de mucosas, pode ser que tenha alguma reação adversa por causa disso. Mas caso contrário, você pegou ela e soltou, vai ser tranquilo, lavou a mão, não tem perigo, tá? Mas isso assim, como que eu sei que essa daqui é uma normal e essa daqui é uma venenosa, né? Como eles falam, pela cor. A natureza, ela tem uma grande capacidade de nos alertar por cor forte. Então, se a cor é forte, não evita contato. Laranja fluorescente, azul fluorescente, olha aqui, ó. Verde fluorescente, quer dizer que ela tem alguma toxina. Agora, se ela for assim, marrom, branca, amarelada, ela é simplesmente uma pererequinha mesmo de banheiro, você pode pegá-la tranquilamente e soltar. A mesma coisa, a rã também não solta leite. Diferente do sapo, ela é mais escorregadia, ela tem, a gente, quando a gente vai pegar ela, ela escorrega mais, mas também não tem perigo nenhum. É uns animaizinhos muito bonitinhos, a gente precisa ter atenção. E, professor, eu posso pegar um sapo? Tem um sapo que fica lá em casa, eu queria tirar ele. Pode, você pode pegar. Se você tiver nojo de pegar com a mão, põe uma sacolinha na mão e você pega ele. Como que eu faço para pegar, manusear um sapo? Normalmente, opa, a gente pega ele aqui, ó, entre as patinhas dele, porque ele não tem pulso, ele não vai conseguir fugir da sua mão e você solta ele depois com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade, tá? É super tranquilo. Quem não tem medo e caso precise tirar algum desses bichos, manusear, é super tranquilo. E não se assustem com as histórias de que sapo solta leite, que vai morrer. Não, isso não existe, tá bom? São animais inofensivos, a não ser que tem aqueles que têm coloração fluorescente, coloração muito forte, como eu falei para vocês, que é quando ele produz alguma toxina. Agora nos répteis. Os répteis são animais incríveis também. E diferente dos anfíbios, eles já estão 100% em ambiente aquático, eles já conseguem ficar em ambiente aquático, até mesmo se reproduzir, desculpa, em ambiente terrestre, até mesmo se reproduzir em ambiente terrestre. Eles foram os primeiros animais a conquistarem o ambiente terrestre 100%, a saírem da água e chegarem na Terra. O corpo deles é formado, né, por cabeça, pescoço, tronco e cauda, tá? São animais com um sistema digestório completo, sistema circulatório completo, sistema excretor completo, tá? Sistema respiratório completo, composto aí por pulmão, tá bom? Então, eles são animais bem desenvolvidos, tá bom? E eles têm um sistema que a gente viu lá nos outros animais, que é a cloaca, que é onde ele libera aí as suas excretas. A gente tem a bexiga urinária, fígado, coração, traqueia, medula espinhal, a gente tem pulmão, estômago, todos os organismos, todos os órgãos responsáveis para dar a ele uma capacidade de viver no ambiente terrestre com muita facilidade e agilidade, tá bom? Representantes desse grupo, a gente tem as tartarugas, a gente tem os cágados, a gente tem as lembrei, a gente tem os lagartos, a gente tem as lindas, maravilhosas cobras, a gente tem os jacarés. É um grupo que, para mim, é um dos grupos mais bonitos e mais incríveis que pode ter na natureza. É esse grupo de animais. Eu acho eles incríveis. Eles são animais pecilotérmicos. O que que é isso? São animais considerados de sangue frio. Então, a temperatura do corpo deles vai se adaptar à temperatura ambiente. Então, se a água está fria e o jacaré está lá, a temperatura corporal dele vai se adaptar a essa água fria. Da mesma forma, se estiver quente, da mesma forma, se fizer sol, se fizer calor, se nevar. Tá? Ele vai conseguir se adaptar a essa temperatura graças ao sangue frio dele. A reprodução deles, eles, em sua grande maioria, são ovíparos, então eles botam ovos, então eles têm a grande capacidade de botar ovos, tá? Algumas cobras e lagartos são ovovivíparas, então o que que acontece? Elas têm ovos, mas elas têm uma bolsa onde esses ovos vão ficar dentro dela lá, e ela vai, quando eclodir, ela vai eclodir já o filhotinho dela, e a fecundação, ela é direta. Tá? Então, não tem fase larval, ele vai ficar ali no período de desenvolvimento e depois já vai sair um mini indivíduo. É bem incrível esses animais,
São animais, claro, que precisam de um cuidado, principalmente as cobras, né? Por quê? Porque as cobras, elas são consideradas animais perigosos, peçonhentos, mas todas as cobras são peçonhentas? Não. Algumas cobras, elas não vão ter as presas, essas presas aqui, ó, que são o que a gente chama de presas inoculadoras de veneno. Elas não vão ter essas presas inoculadoras de veneno, então elas não vão ser peçonhentas. São cobras, por exemplo, a jararaca, a cobra do milho, né? Que são cobras que às vezes as pessoas matam de forma exacerbada e vê uma cobrinha e mata, mas que na verdade são inofensivas. Como que elas fazem para se alimentar? Normalmente elas se alimentam, essas pequenininhas, pequenos, sementes de vegetais. Nessa época é comum encontrar cobras, por exemplo, em plantação, porque já está quase colhendo, já tem grãos, e ela vai lá se alimentar desses vegetais, tá? E a gente tem também as cobras que matam por asfixia, que é quando ela se enrola na presa e mata sufocada. E a gente tem, claro, as cobras peçonhentas, que tem o veneno, que tem o órgão inoculador de veneno, e que ela vai injetar o veneno, paralisar a presa e assim se alimentar dela, tá? Normalmente as cobras, depois que matam, essas que são caçadoras, elas engolem o alimento inteiro, porque elas não têm, né, mandíbula, elas não têm esses ossos, então ela consegue abocanhar todo aquele alimento dela, de acordo com o tamanho dela, e aí vai ser feita a digestão de forma lenta dentro dela. Então, normalmente fica lá a cobra, um morro, assim, onde está o alimento que ela se alimentou, e aí depois tem o corpo dela, e aí conforme vai acontecendo a digestão, vai descendo e ele vai diminuindo. Então, as cobras, elas são animais muito interessantes. A gente tem um órgão nesses animais que é de extrema importância, que a gente chama de órgão de Jacobson, que é o cara que descobriu esse órgão, né? Que é o quê? É um órgão que alguns animais têm que consegue facilitar o sentido de olfato. Eles não têm nariz, mas eles têm esse órgão de Jacobson, que aí facilita muito eles se identificarem pelo olfato, se identificarem pela movimentação ali do cheiro. Então, por isso que a cobra, ela fica com a língua para fora balançando. Então, por que que ela tá andando e põe a língua para fora? Para ver se tem algum cheiro, alguma coisa que ela pode se alimentar. Então, a partir desse órgão de Jacobson, então ela põe a língua para dentro de novo. Esse órgão, ele vai interpretar, né, junto com o cérebro dela, do que se trata aquele cheiro. Ah, é um rato, é uma barata, ele vai identificar e aí ela vai conseguir se alimentar, ela vai conseguir abocanhar com grande facilidade, tá bom? Então, por isso que as cobras, elas são muito ágeis para dar o bote, principalmente por causa desse órgão, que elas não têm uma visão tão boa quanto a capacidade de conseguir identificar pelo cheiro, tá bom? Algumas cobras, a gente tem a presença aí do guiso, né? Que a cada troca de pele é uma coisa bem interessante falar. As cobras, né, os répteis, grossa e escamosa. Então, às vezes a gente acha que a cobra ela é lisinha, mas não, ela é bem grossa, bem densa e cheia de escamas uma sobre a outra. E a cobra, ela precisa crescer. Como essa pele é muito grossa, ela impede dos órgãos se desenvolverem e a cobra aumentar de tamanho. Então, ela vai trocar de pele, e aí, conforme ela vai trocando de pele, algumas cobras, a cada troca de pele, vai formando um pedacinho desse guiso aqui. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, matei uma cobra, ela tinha 20 guizos, quer dizer que ela tinha 20 anos. Não, quer dizer que ela trocou de pele 20 vezes. Ah, mas uma vez por ano, às vezes, dependendo do quanto ela teve alimento, do que ela passou ali naquele ambiente, ela pode ter trocado de pele mais vezes. Então, a quantidade de guizos não identifica a quantidade de anos da cobra, identifica a quantidade de trocas de pele que ela teve, quanto ela cresceu. Então, pode ser que ela tenha crescido naquele ano trocar de pele 2 vezes, que ela teve mais oportunidade de se alimentar, pode ser. Então, a gente nunca identifica uma cobra pela idade, pela quantidade de guiso nela, tá bom? Então, voltando aqui, pele, elas são animais escamosos, da mesma forma quando a gente vai ver outros animais. É interessante falar para vocês também jacaré, que isso às vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes a gente uma força imensa. Nossa, o jacaré ele é muito grande, ele tem grande capacidade de matar, de alcançar sua presa. Mas quando a gente vai falar de jacaré, da força dele, principalmente da boca, que é por onde ele ataca, a gente precisa entender que o jacaré ele tem muita força, mas muita força para fechar a boca, apenas para fechar.
Quando o jacaré vai abrir, ele quase não tem força. A força dele é de alavanca, é para descer aquela mandíbula. Então, como que a gente faz para manusear um jacaré? Caso, não é que vocês vão manusear todo jacaré que vocês encontrarem, beleza? Mas como que a gente faz, né, na biologia, ou a gente tá andando, encontra um filhotinho e precisa, que eles também machucam, a gente precisa tirar ele dali e levar para um lugar seguro. A gente normalmente até mesmo barbante, a gente prende a boca dele. Por quê? Porque ele não tem força para levantar a boca. Então a gente segura a boca dele para baixo e ele não vai conseguir movimentar para fazer o movimento de alavanca da boca dele. Então, o jacaré, né? Esses animais, eles não têm força para subir, para abrir a boca. Então, é assim que a gente consegue manusear esses animais, tá? São animais aí muito encontrados na natureza, tartaruga, jabuti, cágados são animais que conseguem ter uma vida longa, tá? Qual que é a diferença, professora, de jabuti, tartaruga e cágado? Principalmente as patas. Jabuti vive 100% em ambiente terrestre, tá? Então, eles têm as patas para conseguir andar. Tartaruga vive em ambiente aquático, principalmente marinho, então elas têm remo. E o cágado, ele tem grande capacidade de natação. Ele consegue nadar e tem unhas grandes, porque ele é grande caçador. Então, ele é bem mais agressivo. E às vezes as pessoas vão em cachoeira e falam, ai, uma tartaruga me atacou. Não é a tartaruga, é um cágado que atacou ela. Que ele tem a unha grande, ele realmente arranha, ele morde. Ele é um grande caçador, porque ele fica ali naquele ambiente ali por grande período de tempo tentando se alimentar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, mandem aqui no comentário, procurem meu e-mail e mandem também. Fiquem à vontade, tá bom? E é interessante falar que esses animais, na maioria das vezes, eles são inofensivos. E interessantíssimo falar que nenhum animal vai te atacar por livre e espontânea vontade. Na natureza, nada ataca ninguém, tá? Ele vai te atacar se você invadir o ambiente dele, se você invadir a rotina dele. Aí ele vai te atacar. Então, se você tá lá andando no rio, vê um jacaré e invade aquele lugar, joga pedra, avança nele, quer bater nele, ele vai tentar te atacar mesmo. Agora, se você passar de boa, despercebido, ele vai fingir que você não está ali também. E a mesma coisa eu falo sobre sapos, tá? Os anfíbios. Gente, vamos desmistificar essa história de que sapo joga leite, que a gente tem que matar todos os sapos. A gente precisa deles, tá? Eles são grandes controladores ambientais porque eles se alimentam de insetos, principalmente muriçoca, mosquito. Então a gente vê, nossa, mas aqui tá tendo muita mosca, muita muriçoca, muita dengue, por quê? Porque a gente simplesmente tá matando muito esses anfíbios. A gente não pode ver na rua que tá matando e aí eles não têm mais controle ambiental, eles não conseguem controlar esses problemas e aí a gente se lasca porque a gente está matando eles, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima aula para encerrar esse conteúdo de zoologia e fiquem com Deus e até mais.